Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no vídeo de hoje vamos discutir um tópico fundamental que me perguntam muito, que é como o liberalismo econômico se difere do liberalismo político. Muitas vezes esses dois termos são usados de forma intercambiável, mas é importante a gente entender suas nuances e diferenças, então vamos entender tudo nesse vídeo. Vamos começar então, claro, definindo o que é liberalismo econômico. E para a gente poder entender o que é liberalismo econômico, é essencial compreender quais são os seus princípios básicos. Então, no cerne ali do liberalismo econômico está a crença na liberdade individual e na autonomia do livre mercado. O pensamento dominante no liberalismo econômico é que as forças do mercado sem intervenção estatal excessiva são capazes de regular a economia de forma eficiente, muitas vezes muito mais eficiente do que um governo centralizado. Isso porque cada ser humano, cada indivíduo, tem um dom e uma habilidade especial que, quando somados com seus desejos e necessidades, fazem com que usem essas habilidades na busca de suprir esses desejos para alcançar a felicidade. E só cada um de nós sabe o que vai fazer a gente feliz e o que a gente precisa fazer para alcançar isso na vida. Para complicar ainda mais, os seres humanos, claro, têm desejos e necessidades que mudam constantemente. Então o Estado ele não consegue planejar a economia de forma centralizada eficientemente, porque coordenar todos os indivíduos dentro da economia é impossível. Por isso, no pensamento do liberalismo econômico, existem duas ferramentas que ajudam os indivíduos a atingirem seus objetivos, que é a livre concorrência e a propriedade privada, porque essas duas coisas são essenciais para o crescimento econômico e a criação de riqueza. Nesse pensamento, então, a intervenção governamental na economia tem que ser mínima, e o Estado deveria se limitar apenas a garantir a aplicação das leis, a proteção dos direitos de propriedade e a solução de falhas do mercado, como, por exemplo, os monopólios ou oligopólios, que podem eventualmente acabar surgindo. Dos grandes pensadores do liberalismo econômico, eu queria citar dois. O primeiro, claro, é Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna, com o seu livro A Riqueza das Nações, no qual ele defende a ideia de que a busca individual pelo interesse próprio no contexto de um mercado competitivo leva benefícios para toda a sociedade. Ele argumenta que a intervenção governamental tem que ser mínima, permitindo que a mão invisível do mercado direcione todos os recursos de forma eficiente. O segundo autor é o Friedrich Hayek, que foi um importante economista e filósofo liberal do século XX. Em seu livro O Caminho da Servidão, ele alertou sobre os perigos do planejamento centralizado da economia e defendeu a importância da liberdade individual, da propriedade privada e do livre mercado como pilares da ordem social e econômica de uma sociedade livre e próspera. Os dois acabaram por prever todas as falhas que viriam depois com o socialismo e o comunismo, provando que o controle central da economia pelo Estado é impossível, dado a pluralidade de indivíduos econômicos com desejos e necessidades diferentes. De modo semelhante, o liberalismo político também faz parte desse movimento liberal ou libertário, como a gente chama. Mas as pessoas mais recentemente têm se apropriado do termo em movimentos políticos que a gente chama mais progressistas. Então, originalmente, o liberalismo político ele estava relacionado aos direitos individuais, à democracia e à proteção das liberdades civis como princípios centrais para uma sociedade justa e pluralista. Ela era baseada na versão judaico-cristã dos direitos naturais e enfatizava a importância dos direitos humanos, como a liberdade de expressão, a liberdade de associação e a igualdade perante a lei. Porém, uma diferença que sempre foi marcante entre os liberais econômicos e políticos é que os liberais políticos argumentavam que o Estado deveria garantir esses direitos e facilitar a participação dos cidadãos no processo político, ou seja, ainda defendendo um Estado enxuto e pequeno, mas com uma responsabilidade delegada ao Estado maior do que os pensadores do movimento do liberalismo econômico. E isso sempre foi um motivo de tensão e atrito entre as duas linhas de pensamento dentro do movimento libertário. Alguns dos pensadores nessa linha de liberalismo são, primeiro, John Locke, que é considerado um dos fundadores do liberalismo político e que defendeu a ideia de que os indivíduos têm direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Ele argumentou também que o papel do governo é proteger esses direitos e que os governantes devem ser responsáveis perante o povo. Outro proponente do liberalismo político foi John Stuart Mill, que era um filósofo e economista britânico que contribuiu significativamente para o liberalismo político. Em sua obra Sobre a Liberdade, ele defendeu a importância da liberdade individual como um princípio central, limitando a interferência do Estado apenas quando necessário para evitar danos a terceiros. Atualmente, o termo liberalismo ou liberal na política tem sido associado com promover uma sociedade inclusiva e tolerante, com políticas de minorias e de gênero, entre outras coisas que não tem nada a ver com a filosofia liberal original que foi proposta e ganhou tração no século XIX e no século XX.
Então, recapitulando, as diferenças-chave entre o liberalismo econômico e o político são que, embora ambos compartilhem algumas raízes históricas e ideológicas e, digamos, façam parte dessa macro-ideologia libertária, existem diferenças fundamentais entre as duas linhas de pensamento. O liberalismo econômico, como o próprio nome diz, se concentra principalmente nas relações entre indivíduos e mercado, enfatizando que o papel do Estado deveria ser apenas de garantir e agir nas falhas de mercado e na proteção dos direitos de propriedade. Por outro lado, o liberalismo político se volta muito mais para a relação entre o Estado e o cidadão, enfatizando que sim, deveríamos ter um livre mercado, mas que o indivíduo também possui direitos naturais, ou seja, que foram dados por Deus e sobrepõem qualquer outro dever imposto pelo Estado, e que a razão de existir do Estado é o de garantir também esses direitos. Podemos dizer então que a grande diferença entre o liberalismo econômico e político está em como cada uma dessas linhas de pensamento vê o papel do Estado. O liberalismo econômico defende um papel limitado do Estado na economia, acreditando que a intervenção estatal deve ser mínima para garantir e permitir a liberdade de mercado e a iniciativa privada floresçam. Já o liberalismo político valoriza a necessidade de um Estado enxuto, mas que seja forte para garantir a proteção dos direitos individuais, a justiça social e a regulação de práticas injustas ou abusivas. Embora o liberalismo econômico e o liberalismo político tenham as suas diferenças significativas, como a gente viu, eles também podem ser complementares. Muitos argumentam que a liberdade econômica é um meio para atingir a liberdade política. A criação de riqueza e o crescimento econômico gerados pelo liberalismo econômico podem fornecer os recursos necessários para promover a igualdade de oportunidade e o desenvolvimento social. Vale também aqui fazer um parêntese e definir o que é igualdade de oportunidade. No liberalismo econômico e político, se defende que em uma sociedade livre, os indivíduos devem ter o direito de buscar seus próprios objetivos e serem recompensados de acordo com seu esforço e mérito. Isso não significa igualdade de resultados, como se promete no comunismo e socialismo, ou num termo que se tem usado muito atualmente, que é equidade entre os indivíduos. E quais são as críticas ou tensões entre essas duas linhas de pensamento? Eu diria que as pessoas que estão posicionadas mais no centro, praticamente não há diferença nenhuma entre as duas. Na verdade, elas são muito complementares. Porém, quando a gente anda para as extremidades dessas linhas de pensamento, é onde as tensões começam a surgir. Os defensores do liberalismo político podem criticar o liberalismo econômico por gerar desigualdades econômicas significativas, o que acaba tirando liberdade e direitos naturais. Por outro lado, os defensores do liberalismo econômico podem argumentar que o liberalismo político pode levar a um Estado excessivamente intervencionista e ineficiente, que no longo prazo pode vir a ser bruto ou autoritário. Em resumo, o liberalismo econômico e o liberalismo político diferem em suas ênfases e focos, mas também podem ser vistos como complementares em vários aspectos. O importante é que no momento em que a gente compreende essas distinções, nós podemos ter uma visão mais abrangente das ideias e princípios que moldaram e continuarão a moldar as nossas sociedades e sistemas políticos no futuro. E é isso por hoje, espero que esse vídeo tenha esclarecido as diferenças entre o liberalismo econômico e o liberalismo político, e se você gostou do conteúdo, não se esquece de comentar sua opinião, de curtir o vídeo, compartilhar e de se inscrever no canal para mais vídeos sobre liberalismo e conservadorismo. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!